Olá, pessoal. Dia 2 de junho de 2020. Oi, Cleia, tudo bem? Gente, dia 2 de junho, metade do ano já se foi. Mas nós estamos aqui com mais uma live, bastante conteúdo. Hoje, incrível vai ser essa live. Eu tenho certeza. Eu já vou convidar aqui a minha convidada especial. Oi, Fernando. Oi, Igor, meu irmão. Oi, mãe de três. Que linda que está aqui. Eu vou te chamar, Sarina, para a gente poder começar com. Oi, Miriam. Que linda na live. Obrigada por participar. Olá. Olá! Que felicidade estar aqui! Ai, sua linda. Gente, manda aí nos comentários se vocês estão ouvindo a gente bem e também se a luz tá boa, se tá dando para ver perfeitamente, tá bom? Para que dê tudo certo. Então vamos lá, essa aqui é minha convidada linda, Sarina, para que nós possamos fazer essa live de hoje. Sá, manda um oi agora para a galera, oficializando. Ai, gente, uma honra estar aqui, né? Claro. A live de hoje a gente tem o tema que é empresários versus pandemia, né? Como vencer essa guerra. E a Sarina foi uma das primeiras pessoas quando eu tive essa ideia de chamar. Peraí, ó, o pessoal tá falando tudo ok, então beleza, vamos em frente. A Sarina foi uma das primeiras pessoas que me deu vontade de chamar quando eu tive essa ideia, porque além de ela ser uma profissional de excelência, de Ah, sucesso, é uma pessoa obrigada. incrível, maravilhosa, que tem uma história linda. Então, assim, fica aqui nessa live até o final, porque o conteúdo de hoje é muito inspirador. Eu já estava assim, ansiosa, porque só a nossa prévia, né, que teve ontem já foi muito inspirador. Então, vai ser demais. Cris, um beijo, minha amiga Pati, meu esposo A parte Gideão. da Sunflowers! Oi, Ah, Pati, que linda. linda! Então, vamos lá. Sarina, diante de Oi. tudo que aconteceu, né? Do nada, quarentena, coronavírus, nossa vida mudou assim de uma hora para outra. Eu venho Uhum. falando muito isso em todas as lives praticamente, porque foi uma coisa que a gente não esperava, né? Nós não Sim. imaginávamos aquela história, né? 2020, novos planos, novos objetivos, vai dar tudo certo, e de repente a gente toma essa rasteira, né? Assim, ninguém sabe como agir. E os empresários foram também muito afetados, né? Não há quem possa negar isso, tanto como os cidadãos no modo geral, mas porque, como foi tudo muito rápido, eu entendo que as decisões a ser tomadas tiveram que ser assim, em recorde, tempo recorde, né? E os planejamentos, todos que foram feitos. Então, assim, é um pouco sobre isso que a gente vai discutir nessa live também aí. Como vamos nos reinventar? Então, conta pra gente um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, para quem não te conhece, te conhecer, e quem já te conhece, te amar mais ainda. Ah, ai, gente, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a todo mundo aí que tirou um tempinho para estar aqui assistindo essa live aqui com a gente. Vai ser um imenso prazer. A Bruna tá aí, da Imagem Brooks. A Nath acabou de entrar. Algumas pessoas, a Grazi, outras pessoas também que já conhecem um pouquinho da minha história, que estão aí entrando, mas que vão ouvir aí ser contada de novo. A Juliana, ó. O pessoal vai entrando, vai Olha, aparecendo. bastante gente, é isso aí. Mas, assim, a minha história é um pouco peculiar, porque assim, eu comecei muito nova, né? Comecei a fazer unha. Eu acho na verdade, eu tava puxando na minha memória algumas coisas de quando era na minha infância ainda. Eu lembro que eu ficava com a minha prima lá na Bahia, a gente pegava o coquinho e ficava mexendo na unha. Pequena, acho que tinha uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos. E aí fui crescendo, e aí a gente. Minha mãe fazia muito a unha dela, e às vezes ela vinha, pedia pra eu fazer alguma coisinha e tal, ia lá, tentava. E aí eu olhava muitas pessoas fazerem as unhas. E aí eu fui ficando mocinha, com 13 anos. E aí fui fazendo a minha própria unha. Uma vizinha foi vendo, outra foi vendo, outra foi vendo. E foi gostando da ideia. E com 16 anos de idade, eu tive meu primeiro espaço de unhas. Gente, 16 anos! Meu Deus, olha 16 só. anos, 16 anos.
eu tive meu primeiro espacinho, assim, o meu primeiro contato com esse mundo, né, de empreender. E eu lembro que foi na garagem do apartamento dos meus pais, né? A gente tinha uma garagem lá, eu coloquei um sofá. Algumas clientes que eu já tinha, que eu já fazia, já estava fazendo das vizinhas, né? Elas uma me deu esterilizador, outra me deu é, almofada, porta-esmalte, e eu criei ali o meu espaço e fiquei ali por um bom tempo. E assim, uma coisa que a gente até estava conversando ontem em relação a realmente empreender, né? Que foi a experiência de... Os meus pais sempre me deram... Aqui em casa sempre a gente teve a cultura de dar mesada. Mas assim, Certo. né? Dar mesada de você ganhar horrores de dinheiro, não. Era tipo, eu ganhava R$ 20, né, por mês. E aí, a grande sacada foi quando eu ganhava R$ 20 e eu queria comprar as minhas coisas. Aqueles R$ 20 era pra passar um mês e comprar tudo que eu queria. Jovenzinha. Então, eu tinha que ter a responsabilidade de administrar bem esse dinheiro. E o que eu fiz? Eu peguei esses R$ 20 e investi em coisa, material de unha, né? Então, comprei alicate, esmalte, acetona. Eu já tinha algumas coisas, né? Mas aí era transformar aqueles R$ 20 em R$ 100, digamos assim. Uau! E assim começou, né? Eu fazia unha. Eu me lembro que teve uma época de final de ano, que é o período assim, que é o que a gente mais vende. Eu Uhum. consegui comprar um notebook. Eu tenho esse notebook até Uau! hoje. Eu tenho esse notebook até Muito hoje. legal. Então, assim, assim, eu acho que era uma coisa que já estava muito dentro de mim, né? Eu tinha isso, só que eu não sabia, né? E eu fui fazer faculdade depois, fui trabalhar registrado, eu fui, na verdade, fazer um estágio, aí eu deixei as unhas de lado um pouco. Só que na hora do meu almoço eu ia lá e fazia a unha de novo. Então, assim, eu tenho Muito legal. cliente, eu tenho cliente daquela época da garagem, né? E hoje aí os caminhos se cruzaram de alguma forma desse mundo da beleza. E no momento mais difícil da minha vida foi quando eu falei assim, agora vai ou vai? E foi. Eu achei legal que você comentou que, assim, além de você tinha o salão, depois você tirou, foi fazer uma faculdade, outra faculdade, né? Cursar, fazer um Foi. curso, e no seu intervalo de almoço do trabalho você fazer a unha. Isso é muito Era. legal, assim, porque é aquela atitude de sempre batalhar, sempre procurar Sim. algo a mais, né? Evoluir, assim, lutar pelo que queria, mesmo que a Sim. princípio não era a unha, né? Era, não, assim, unha era como se fosse uma segunda opção naquele momento, né? Eu trabalhei, era novinha, tinha 17 anos, falei assim, vou arrumar um emprego, arrumei um estágio numa fábrica de brinquedos ali no Parque Novo Mundo. E aí, na hora do meu almoço, descobriram lá que eu fazia unha. E na hora do meu almoço, eu fazia a unha da mulherada do escritório toda. Então, cada dia da semana, uma fazia a unha. Então, além do meu salário que eu tinha, eu ainda fazia a unha no meu horário de almoço. E aí depois saí do emprego, né? Porque eu fui fazer faculdade. Porque eu acredito que hoje o jovem ele tem muito isso, né? Que a gente precisa fazer uma faculdade. Não que isso seja nulo na vida de algumas pessoas, mas eu precisei viver essa experiência para saber realmente, quando chegasse lá, saber o que eu queria da minha vida, né? E Ai, conta gente, tem um pra monte de gente gente assim, qual entrando! um beijo, Lua. Um beijo, Fabiana, acabou de entrar, que A legal. Eu vi também algumas Fabiana! colegas minhas, minha tia. Um Entrou beijo para ali, todo minha mundo, tia tá? também. Tia linda. Mua. Muito legal. Mas, Sá, conta pra gente, assim, dentro dessa sua carreira, né? Você estava fazendo faculdade, estava seguindo ali, a princípio, um objetivo que não tinha nada a ver com a unha, né? Com o salão, em especial. Qual foi o momento, assim, que te levou a sair desse plano e, de repente, assim, falar, é isso que eu vou fazer? Conta um pouquinho aí da trajetória da sua vida. Sim, vamos lá, vamos lá. Foi um momento muito difícil, né, da minha vida. Eu tava passando por uma fase de divórcio. A minha irmã falando, Neil sempre esteve na sua vida, sempre. E fazia a unha dela, viu, também. Foi um momento muito difícil, porque eu tava
passando por um processo de divórcio. Eu estava desempregada, eu tinha acabado de ficar desempregada. Na verdade, tinha acabado de ficar desempregada, tinha sido mandada embora. Eu tinha trancado a minha faculdade, eu fazia engenharia civil, parei, tive que trancar no quarto ano. Uhum. Foi um momento assim de que eu estava enfrentando um momento de crise, né? O país estava saindo da crise, né? Então, ainda muitas pessoas ainda estavam sentindo o resquício de 2015, né? Que veio se arrastando até 2017. Sim, né? Foi uma fase difícil. Exatamente. E aí, quando eu fui mandada embora do meu serviço, e eu falei assim, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Porque eu fui mandada embora do serviço, eu não tenho minha faculdade concluída, fazer um estágio tá fora de cogitação, que eu vou ganhar muito pouco. O que que eu vou fazer? Eu falei assim, bom, fome eu não vou passar. Na época tinha uma amiga minha que ela tinha aberto uma esmalteria e até conversei com ela para trabalhar com ela, mas como eu já era dona do meu próprio negócio com 16 anos, eu acho que eu não ia dar certo trabalhar para os outros. Você E sabia que aí, aquilo não era para você, né? É isso que eu tipo, entendo, assim. ir Você lá sentia e que não ser era para mais você. uma, ir lá e ser mais uma que iria, né, trabalhar mais uma manicure e não ia rolar. E aí eu falei assim, eu tinha recebido uma grana, né, da minha rescisão, e eu falei assim, eu vou investir esse dinheiro, porque se deixar ele parado na minha conta, eu vou gastar. Vou pagar conta, vou. Porque a gente. É o que acontece, né? No momento de crise, tá desempregado. Entrou uma grana, você vai fazer o quê? Você vai pagar conta, vai pagar o que você precisa pagar, né? E aí Uhum. eu fui lá e falei assim: bom, recebi uma grana. Na época, acho que foi R$ 8.000 que eu recebi. E eu falei assim: eu tenho uma responsabilidade de fazer esse dinheiro virar um salário, né? E aí eu investi tudo que eu tinha naquela época, naquele tempo, né? Que era em torno de R$ 8.000. Mas antes eu fiz toda uma pesquisa, né? De campo. Na época, lá aqui na região onde hoje tem o espaço, não tinha nada igual. Porque assim, eu queria abrir uma esmalteria, mas assim, era tudo novo no Brasil, né? Não tinha ainda aquela coisa de nail designer, de alongamento de gel. Aqui no Brasil ainda não é uma cultura. Lá fora, nos Estados Unidos, isso já é uma cultura, né? Então as pessoas elas têm essa cultura de fazer a extensão, o banho de gel, porque dura muito mais, enfim. E aí eu tava no comecinho, aqui já tinha uma história do alongamento, né? Mas estava muito no começo. Como eu já sabia fazer unha, eu fui lá e investi em fazer um curso de extensão de unha em gel, né? Que eu fui pesquisar o que tinha numa esmalteria, né? E Mas como aí que deu o estralo, assim? Eu vou mexer com unha, eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia foi antes. quando eu me vi numa situação difícil e sem saída. Sem saída. E eu falei assim, eu olhei pra dentro de mim, eu falei assim, o que que eu sei fazer? O que que vai pra frente agora? Né? Eu tava numa situação difícil e eu falei assim, bom, é unha. Vai ser unha. E eu fazia desenho, eu falei, é unha. Eu não tirou isso, não saiu isso da minha cabeça. Foi incrível. Eu coloquei isso na minha cabeça e nunca mais saiu. É unha, vou fazer unha, né? A princípio, quando eu falei para os meus pais que eu ia voltar a fazer unha, que eu abri uma esmalteria, ficaram loucos. Falaram assim: você é doida, você vai fazer unha, unha não dá dinheiro, vai fazer um curso de cabeleireiro. E aí foi um caminho, né? Que eu fui percorrendo, fui me capacitando, fui treinando, peguei, aí a gente faz aquele comparativo dos R$ 20 que eu tinha, que eu ganhava mensal, e eu tinha que transformar ele em R$ 100. Aí eu tinha a responsabilidade de pegar os 8.000 agora e E transformar na chance da sua vida, né? na chance Na da minha mudança da vida. sua vida. E assim, o mais engraçado é que assim, nunca tinha sido o sonho da minha vida empreender ou ter o meu próprio negócio. Eu achava que isso era uma coisa muito instável, que eu jamais iria conseguir continuar nesse caminho. E hoje eu tô há 2 anos, mais de 2 anos na área. A gente só tem crescido. Graças a Deus. Essas dificuldades que surgiram no meio do meu caminho foi apenas uma lupa para eu poder enxergar
né, o que estava me aguardando, o que me esperava. Eu lembro E assim, que você falou assim, um detalhe que quando você me contou que eu achei interessante, é que você disse assim, eu não tinha chance de errar, eu não podia errar, eu tinha que fazer aqueles 8.000 dar certo, eu tinha que mudar minha vida com aquilo, então eu não podia errar, não tinha outra alternativa a não. não ser vencer. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento empreendedor, né? É um pensamento de falar Sim. assim, eu vou para cima e eu vou conseguir. O Eu que não que você tinha. acrescenta, assim, qual o sentimento que você tinha em relação Eu a não isso? tinha a opção de não dar certo. Eu não me lembro na minha cabeça passar e se não dá certo? Ou se eu tinha que fazer aquele negócio dar certo. Era um negócio da minha vida, era um dinheiro que eu tava investindo. Eu falei assim, vai dar certo. Nem que eu tenha que tirar o dinheiro que eu investi, mas vai dar certo. Entendeu? Então, assim, foi uma das coisas assim que quando não tive opção de dar errado. Eu não podia dar errado. Tinha que dar certo. Entendeu? Então, E a questão de trabalhar com essa hipótese. planejamento? Eu não me lembro de ter pensado que iria dar errado. Eu acho que eu nunca pensei desse jeito, sabe? E fazer com que o Legal. negócio funcione. Porque, assim, quando você se doa, quando você vai, faz, é aquela história que a gente estava conversando ontem também, né, Gui? Tem o copo, você tem a opção de você enxergar ele tá pela metade. Você pode enxergar ele meio cheio ou meio vazio. É a sua opção. Se você for optar por Legal. enxergar ele que ele tá pela metade, que ele tá meio vazio, as coisas não vão fluir. Agora, se você olhar que ele tá meio cheio, isso te traz esperança, né? Isso te traz muita Você fala, só esperança. falta Então, a metade para encher, né? exatamente. Então, É um assim, outro ponto de vista. é um outro ponto de vista. Então, assim, não tinha esse olhar negativo. Por mais que algumas das pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam, falavam que era fogo de palha. Eu escutei coisas do tipo, que é fogo de palha, que não ia dar certo, que eu era doida, que unha não dava dinheiro. Só que é muito além de simplesmente unha, é você empreender, né? E aí, quando eu não comecei sozinha, eu coloquei mais duas meninas para trabalhar junto comigo. E elas foram aprendendo. Tanto que uma delas, até hoje, está comigo. Ela fez curso comigo de extensão de unhas. Hoje eu dou aula de extensão de unhas, né? Chiquérrimo. Então, ela aprendeu comigo desenvolver a técnica. Hoje eu tenho uma técnica como se fosse uma técnica minha mesmo, conseguir desenvolver um jeito de trabalhar com a fibra de vidro, que hoje eu trabalho com a fibra de vidro, um jeito meu de trabalhar. E hoje todas as meninas que trabalham comigo, hoje nós temos 5 manicures. Então, as meninas que trabalham comigo hoje, todas elas fizeram curso, todas elas estão ali, de alguma forma, eu crio como é que fala? Um treinamento para que esse padrão seja contínuo, né? Então, a ideia é Entendi. crescer, a ideia é crescer, a ideia é crescer. Marcélia, sua linda! A Marcélia, eu vou contar, a Marcélia, ela é uma coach e ela me ajudou Uau! muito no começo, que eu tava muito perdida. E teve uma hora que eu falei assim, aquela coisa, eu caso eu compro uma bicicleta. E ela falou, não, vai comprar bicicleta. É. Foi Assim, uma uma pessoa coisa que muito eu achei importante legal, também. é que assim, você tinha aquele dinheiro, não era um grande volume de dinheiro, de repente fala assim, nossa, eu vou abrir um super negócio. Não, era um dinheiro que te limitava provavelmente para algumas coisas, mas de qualquer forma você não já chegou gastando de qualquer forma. Você fez um planejamento, né? Você estudou ali o bairro, então assim, isso foi muito uma característica de um empreendedor, porque você fez um estudo, viu se aquilo ia dar certo. Então, assim, além disso, não tinha ninguém te apoiando. Então, você tinha autoconfiança, que já é um ponto aqui que a gente vai acabar falando na live, mas assim, autoconfiança quando, assim, ninguém tá dando valor, ninguém tá te apoiando, mas você dentro de você, você sabe que você é bom naquilo e que você Uhum. faria bem feito. Então você não ignorou esse seu dom, essa sua autoconfiança e também usou, foi inteligente
para que você não saísse gastando. Você fez um planejamento. E então, conta pra gente a importância desse planejamento, mesmo que seja um negócio simples, sabe? Ah, eu vou abrir uma barraquinha de pastel. Mas é importante ter esse planejamento desde o começo. Como que isso foi assim crucial para você? Sim, a questão do planejamento financeiro, eu precisava comprar tudo, né? E eu não sabia se ia dar certo, e mesmo acreditando que eu era boa naquilo que ia dar certo. Até porque na rua lá do meus primeiros salão, primeira esmalteria, tinha muito salão. Tinha muitos salões. E assim, tinha um momento que eu pensava assim, meu Deus, mas tem tanto salão. E só que o segmento era diferente, né? A forma de trabalhar era algo era um nicho diferenciado, não era simplesmente um salão, né? Então, só daí eu já precisava valorizar o meu público-alvo. Eu já sabia que o meu público-alvo não era um público-alvo simplesmente o mesmo que ia no salão de cabeleireiro, por exemplo, que corta o cabelo e aproveita e vai fazer a unha. Não, elas vão lá exclusivamente para fazer a unha. Elas vão lá exclusivamente para alguns serviços específicos. Então, Então, tive que o gerar. caráter empreendedor foi justamente porque você buscou o diferencial. Tinha inúmeros salões, Exatamente. mas você buscou ali aquilo que ia te diferenciar de todo mundo, né? Exatamente. O que foi me diferenciar de todas as outros salões que tinham na rua, né? E eram muitos, até hoje ainda tem muitos. Tem, acho que uns 4 salões na rua. Só que assim, é o diferencial. Então a cliente, ela entrava no meu salão, eu peguei os R$ 8 e investi muito bem, viu? Pechinchei, eu fui atrás de preço, na época fui atrás de preço, fui atrás sabe? E fiz tudo do melhor e mais caprichoso jeito possível. Tinha um papel de parede lindo, tinha as poltronas que eram confortáveis, tinha um ambiente muito aconchegante, eu coloquei piso de madeira. Então foi uma coisa assim muito assim que deixasse aconchegante o espaço para as clientes. Para eu poder atingir esse público-alvo. E a questão da gestão financeira, de como eu tive que me adequar durante o tempo, em ter o meu salário. Não, porque assim, a vida do empreendedor ela é assim, Gui. Hoje você fatura, vamos supor, 20 mil. Esse mês foi bom, mas o mês que vem, como que vai ser? Se eu faturar 5, por exemplo, tipo, é um terço do que eu faturei o mês passado. Então, assim, é o que eu sempre falo. E eu também fiz cursos para isso também, tá? Mas assim, já tinha, era um instinto mais que eu já tinha, um feeling que eu já tinha, não sei da onde, mas veio de Deus. Você começou sua vida multiplicando R$ 20 de uma mesada em R$ 100, né? E praticamente assim, o seu era uma característica empírica, você aprendeu empiricamente ali no seu feeling, né? Então, para você só mudou a proporção, porque transformar de repente 8 mil, né? Num negócio, então você só mudou a proporção, mas o feeling, a inteligência, a vontade de fazer, você já tinha ali. Tem uma pergunta aqui que eu achei legal, É. que foi do Fernando. Ele colocou Fernando, assim, então, conheço o Fernando, ó. ele colocou, então o diferencial é o mix de serviços ou a especialidade em unhas? O que que você acha? Então, é a especialização. Hoje, o Espaço Charmosas, a gente tem 3 especialidades. Hoje a gente cresceu, né, bem? Mas ainda continua segmentado, né? Então, a gente é especialista em unhas, sobrancelhas e cílios. Então, essas 3 especialidades que você não vai encontrar em qualquer salão de beleza, tá? Você pode ir ali no salão de beleza ali sei lá, da esquina, que faz só o corte de cabelo tradicional. Então, assim, a gente teve que ser específico no serviço. Então, a gente teve que ser direto, né? Por exemplo, profissional em unhas, profissional em sobrancelhas e profissional em cílios. Até porque as pessoas pediam muito isso, né? Como virou uma coisa só de unhas, daqui a pouco o pessoal queria fazer sobrancelha. Hoje, eu tenho uma sócia, né, a Vanessa, ela infelizmente não conseguiu estar aqui hoje para assistir a live, Ah, depois ela mas assiste. ela é micropigmentadora, ela faz sobrancelhas lá no espaço, maravilhosa.
A gente tem uma história muito bacana também. Depois, se você quiser fazer uma outra live pra gente contar a nossa história também. É muita coisa, né? É muita coisa, é muito bacana, né? Mas hoje a Olha, gente mas não seria um mix de serviços, né? É a especialização mesmo, é o diferencial. tá. Obrigada Para a pela, gente poder pela avançar. pergunta, Nando. Tem uma pergunta linda que é de uma amiga linda minha, a Rafa. Um beijo, Rafa, te amo. E ela perguntou aqui: quando começou, como você fez para atrair a clientela? Como que você fez lá no comecinho? Olha, eu acho que o ponto que eu escolhi ele foi muito específico, né? Ele era uma esquina, mas era muito pequenininho, né? Mas foi basicamente Instagram e eu fiz muita panfletagem na região, né? Eu não tinha ninguém de cliente. Foi a coisa mais insana da minha vida e melhor que eu fiz na minha vida, viu, Gui? Porque assim, eu não tinha uma cliente. Eu abri, o primeiro dia que eu abri foi assim. Foi muito gratificante, porque eu não parei. Eu acho que as pessoas estavam na expectativa, porque eu fiquei reformando, né? Eu fiquei quase um mês reformando o espacinho. E as pessoas passavam, ai, o que que vai ser? O que que vai ser? O que que vai ser? Então, assim, as pessoas criaram aquela expectativa do que ia ser e viram ficando bonito, né? E eu acho que o fato de ter deixado o espaço bonito, num espaço aconchegante, fez com que as pessoas olhem para dentro e falem assim: nossa, eu quero ir naquele lugar, eu quero ir lá, eu Legal, quero sentar naquela legal. poltrona, eu quero tirar uma foto naquele papel de parede, entendeu? Hum. Então, Eu quero eu falar que eu vou naquele salão, me sinto bem naquele lugar, né? exatamente, exatamente. Então, eu acredito que foi isso. Mas também tinha um ponto estratégico. Quando eu abri, foi numa quinta-feira, né? Eu tenho feira na porta do salão, assim, a gente tá na Olha feira. só. Então, assim, era um lugar de panfletar, era um lugar de tudo. Mas muitas pessoas, como amigos, né, foram prestigiar, foram até o espaço, pessoal da igreja, né? Então, assim, muitas Uhum. pessoas acabaram ajudando esse início aí. Uma vai contando para outra, uma vai contando para outra, e aí Instagram, e aí a gente vai criando outros meios de divulgação também. Tá. Olha só. Me conta um pouquinho como foi o seu crescimento, tá? Como foi ali desde o primeiro salão, né, que é o que você está contando pra gente, até você chegar ali no Santa Marcelina, que eu já estou adiantando um pouquinho da questão. E o que foi que a pandemia trouxe de impacto, assim? Você estava nesse caminho e o que a pandemia fez com o seu negócio? Então, eu fiquei um ano mais ou menos no espacinho menorzinho, que foi o primeiro espaço, né? A esmalteria. Eu fiquei um ano lá. Logo depois, uns 4 meses depois, 5 meses depois, a Vanessa veio trabalhar comigo, que é a minha sócia hoje. A gente começou a trabalhar com sobrancelha e com cílios e juntamente com a unha, né? Olha, falando que gosta da minha sobrancelha, ó, vai lá no Espaço Então, Charmosas, aqui, hein? passo o endereço. Depois a gente vai falar do Instagram, tudo para todo mundo ir lá, hein? Com certeza. E aí o espaço foi ficando pequeno, porque era um espacinho muito pequenininho mesmo. Cabia só 3 poltronas, a maca da Vanessa apertadíssimo. E aí surgiu na mesma calçada do meu salão. Eu falo que são coisas que são Deus, sabe? É Deus mesmo que faz essas coisas. E aí a minha irmã falando aqui, ó, já colocando o endereço. Aí era na mesma calçada, não mudava nada, era na mesma calçada. E era muito grande o espaço, tipo, eu tinha um espaço que era 18 metros quadrados, a gente tinha lá, era um espaço que era tipo 50, 60 metros quadrados, era 3 vezes o meu espaço. E teve um momento que eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir ir pra lá, porque o aluguel era muito mais caro, era 3 vezes mais também o valor do aluguel. Mas assim, aquela coisa, aquele espírito empreendedor, aquela coisa de que eu vou. E eu comecei a profetizar isso dentro do meu salão. É uma ousadia, né? E as pessoas perguntavam, Sarina, tá apertado, e agora? Vocês vão para que lugar? Não vai para longe, né? Não vai para longe. Eu falei, não, a gente vai mudar, e a gente vai para um lugar maior, e a gente vai. E eu não sabia como, mas a gente ia. E eu falava, em breve vai ter novidades, e é isso.
E Uhum. aí eu sentei com a Vanessa e falei, Van, e aí, vamos fechar essa sociedade? A gente tem tudo para ir para frente. Ela foi muito na minha doideira também. E ela tava numa vibe assim de empreender, porque ela já tinha saído, né? Ela trabalhava no Santa Marcelina e ela já tinha saído de lá. E aí ela falou assim, vamos. E aí a gente foi. Ô, Gui, essa é outra parte. Eu lembro que ela não tinha muito dinheiro e eu também não tinha muito dinheiro. Eu acho que a gente não tinha 5.000 cada uma. Uhum. Eu nem acho que isso. Mas a gente falou, bora, bora. Menina, e o negócio deu certo. A gente foi para esse espaço grande, na mesma calçada. E sempre com o mesmo pensamento, né? De da gente trazer para as clientes esse espaço aconchegante do papel de parede. Aí a gente colocou um frigobar, aí tinha as poltronas mais confortáveis, colocamos mesa, um lustre. Teve uma vez que uma cliente entrou lá e falou assim: gente, não tenho vontade de sair desse lugar. Esse lustre é muito chique, esse espaço é muito bonito. Que Então, assim, a gente legal. conseguiu melhorar ainda mais, né? O que já estava bom, a gente conseguiu melhorar. E aí a gente ficou mais um ano lá no espaço, nesse espaço grande, né? Nesse espaço maior, no espaço Charmosas, né? Até então não era o espaço Charmosas, na época era Charmosa Arte, alguma coisa assim. Era Charmosa Arte. E aí a gente foi pro espaço Charmosas, porque tipo, a gente não queria sair muito do nome, né? Porque já tinha ficado um ano, mas a gente queria trazer a minha identidade, a da Van. E aí a gente colocou o nome de espaço Charmosas. E assim, foi Super muito mais legal. sucesso. Foi muito mais sucesso. E a gente estava até falando sobre isso ontem. É uma coisa que até a Bíblia fala, né? Que a Bíblia fala que ande em dois, porque quando um cair, o outro tá ali para Sim, levantar. sim. Então, assim, foi uma coisa assim, uma sociedade que, graças a Deus, deu certo, está dando certo, né? A gente sempre que tem problema, a gente senta, conversa, a gente o pensamento é crescer, é de crescimento, né? Então a gente consegue se adequando aí. E aí, Sarina, vou parar só um pouquinho, vou te interromper, porque a Cibele, minha amiga, deu uma ideia que eu já adorei, tá? É o tá, cupom Live da Gui, entendeu? Quem for lá no seu salão e falar cupom da Live tem que ganhar um desconto. Eu bora! adorei essa ideia. Todo mundo que tá na live já tem ó, Tá certo. Ó, um ponto a mais aí, em desconto. Já todo tô mundo, pedindo aqui. todo mundo que tá na live, que tá assistindo a live, o cupom da Gui vai ganhar Cupom da Gui, 20% de eu desconto. adorei. Vai ganhar vinte Um por cento beijo, de Sibeli. desconto em qualquer procedimento. Qualquer procedimento. 20%. Agora vamos Agora vamos complicar um pouquinho as coisas, né? E aí, nesse processo, a pandemia. E aí, me conta, como Então, que foi esse. ficamos um ano lá no Espaço Maior e aí surgiu Santa Marcelina. Ah, Surgiu Santa verdade! Marcelina na nossa vida. Foi uma porta que a gente não esperava, que Deus abriu. Foi uma coisa que foram atrás da gente. A gente não foi atrás. Foi uma coisa que uma porta que veio atrás da gente. E aí a gente falou, meu, vamos arrasar. A gente foi, a gente ficou lá no Santa, conseguimos um contrato. Ninguém nunca tinha entrado lá no hospital para fazer essa questão de beleza dentro do hospital, porque as irmãs lá são bem rígidas, então elas não deixavam. E aí as pessoas lá que estavam comandando tudo, estavam tentando colocar algo de beleza para os funcionários, né? Um espaço para eles lá dentro. E a gente foi lá a primeira vez e foi maior sucesso, todo mundo gostou, todo mundo amou. E aí a gente conseguiu negociar lá com eles, as irmãs liberou a gente lá e a gente conseguiu ficar com um contrato lá com o Santa. E a gente, vamos pra cima. Vamos pra cima. E aí, rumores. 2020. E só rumores de coronavírus, né? Porque a gente ficou lá o mês de fevereiro todo e um pouco de março. E os rumores de coronavírus. Mas até então era uma coisa distante, né? Era uma coisa longe, que não tava muito apalpável pra gente, né? Mari, a gente vai voltar pro Santa, olha lá, ó. Sucesso do Santa. Sua Muito maravilhosa. legal. E aí, Cupom do Santos. cupom, ó, O
O cupom da Gui vale no Santo, hein? Já pensou? Aí Eu adorei. a gente foi pro Santa. Quando menos espera, que era um momento assim que a gente estava na nossa segunda unidade, a gente já tinha crescido muito, a gente tinha feito muito curso, eu e a Vanessa, a gente tinha feito curso de empreendedorismo, curso do Senai, Sebrae, cursos de gestão financeira, cursos de tudo que você imaginar que a gente podia fazer no ramo de empreender, a gente foi lá e fez para poder se qualificar. E aí a gente falou assim, sentamos, eu e a Vanessa, esse ano vai ser o nosso ano, e a gente vai, e vamos mudar o uniforme, vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e vamos dar curso, que a gente queria dar cursos, e vamos fazer curso também. E aí veio o coronavírus, bum! E acabou com tudo. Dá até dó de falar nisso, né? Mas deu aquela rasteira nos Deu planos, né? aquela rasteira, porque assim, o primeiro lugar que a gente teve que parar de ir foi o Santa Marcelina por ser hospital, né? Nossa. Por causa da pandemia. O pessoal não queria ir para o hospital. Lá eles suspenderam todos os tipos de atendimento. Vai ter terceira unidade. Vão ter muitas unidades. Em nome de Jesus. Essa é só, é só uma fase difícil. E aí a gente ficou assim meio triste, né? Porque a gente teve que ficar suspenso lá do hospital. E, consequentemente, o atendimento, logo em seguida veio o decreto, né? Que não podia ter nenhum tipo de estabelecimento aberto. E foi um choque, né? Porque a gente ficou aí quase um mês parada, sem ter nenhum tipo de atendimento. E aí é onde a parte que eu falo que é bom você andar de dois, para um te ajudar. Porque foi um momento em que eu e a Vanessa, a gente precisou conversar muito, a gente precisou dar força muito uma para outra, porque a gente sabia que a gente tinha responsabilidade que não era só eu e ela. Tinha mais outras pessoas que dependiam do nosso espaço para levar o alimento para suas casas, né? Então, Sim. para a gente foi um pouco difícil, né, lidar com a situação de ter que parar um plano, um projeto que estava indo para frente. E, além do mais, pausar aí o atendimento com as meninas, que era essa responsabilidade que a gente sentia, né? Do próximo, ter essa preocupação com o próximo. Eu acho que quem empreende, quem é empresário, tem essa preocupação de como que vai ficar amanhã, né? Tem muitas empresas que precisaram mandar pessoas embora. E aí eu me coloco no lugar dessas pessoas que tiveram que mandar essas pessoas embora, porque realmente não tem como manter, né? A gente tinha um fundo de caixa que a gente conseguia pagar com as contas ali um mês e meio, dois se arrastando, mas era uma coisa assim muito básica, porque a gente tinha uma estrutura, a gente já tinha um financeiro estruturado, a gente conseguia seguir sem muitas dificuldades, mas e grandes empresas, né? Acho que foi com você que me falou, né, de uma empresa de patins, né, de patinete, né? Que É a acabou tendo que Yellow, mandar né? muita gente embora, porque muitas dívidas. Eu fico me imaginando num lugar de um empresário desse, né? Porque são pessoas que precisam, né, ali. Aí a gente conseguiu, nesse tumulto, se reinventar também. Porque a E gente. como vocês fizeram para se reinventar, colocar. Eu fiz uma live, né? Quem não assistiu pode acompanhar, até mesmo no GTV ou no YouTube, que a gente falou sobre a saúde mental, né? E foi focada nos empregados e empregadores. Por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande, é um choque e uma necessidade de tomar uma decisão importante, como, por exemplo, mandar alguém embora, vou deixar minha empresa aberta, fechar a empresa. Então, isso mexe com o psicológico. Então, é interessante você verificar que é necessário, em algum momento, você parar, respirar fundo e o que nós vamos fazer? Manter, não se desesperar, né? Manter o equilíbrio. E como foi que vocês se reinventaram aí nesse momento? Como que chegaram nessa decisão, vamos dizer assim? A principal era a preocupação com as meninas, né? E aí a gente precisava pensar em alguma coisa para poder ajudar as meninas. A gente conseguiu algumas cestas básicas, né, para poder
ajudar elas com alimentos, com leite. E a gente também teve a ideia de fazer uma cesta, uma rifa para poder o que a gente conseguisse vender dessa rifa, a gente passaria para as meninas, né? A gente conseguiu até muitos parceiros, a Sunflowers, algumas lojas, a gente conseguiu doação. Foi uma coisa assim bem legal. E a partir do momento que a gente conseguiu já pensar em sanar esse problema das meninas, né, das pessoas que precisavam ali do nosso espaço funcionando, quando a gente conseguiu fazer o bem pro outro, pro próximo, foi quando a gente conseguiu falar assim, não, vamos arregaçar as mangas e vamos para cima. Então, assim, eu acho que a grande sacada do negócio foi quando a gente encontrou uma solução para poder resolver o problema do outro, né? E aí a gente estava bem com a gente mesmo. E Legal, assim, muito legal. foi muito nítido. E aí a gente conseguiu 2 cestas básicas para cada uma, né? A gente deu uma no começo da pandemia, a gente deu uma cesta básica para elas. Agora, esse mês, a gente deu outra cesta básica, elas estavam precisando. Tem um auxílio, as pessoas falam, mas e o auxílio que o governo vai dar? Gente, R$ 600 para você manter uma casa não dá para manter. Não dá para você, uma pessoa que ganhava, vai, 1.500, 2.000 por mês, ter que R$ 600 para pagar suas contas, isso não dá. Com criança pequena, não dá. Então, a gente precisava. E aí, a partir disso, foi quando a gente teve o gás de voltar, né? Aí a gente voltou a trabalhar, a gente tinha voltado todos os dias da semana, depois eu acabei adoecendo, mas aí agora a gente tá trabalhando de quinta, sexta e sábado. Mas assim, tá sendo bem cheio, o pessoal tá procurando bastante. Graças a Deus as meninas estão trabalhando, a gente conseguiu fazer escala para todo mundo, né? Enquanto as coisas não voltam ao normal. A gente tá atendendo, infelizmente, de porta fechada ainda, mas a gente tá atendendo Mas porque assim, com todo aquele cuidado das regras, né, do Ministério da sim, todo Saúde, mundo. claro que, A gente inclusive, pede para não levar acompanhante, a gente pede para ir de máscara, usar o álcool gel, não conversar, não ficar conversando muito, por mais que seja difícil, né? Porque esse ambiente de salão a gente gosta de conversar muito. Então é um pouco difícil isso também. Mas a gente pede com algumas restriçõezinhas, né? Mas a gente tá conseguindo trabalhar, tá todo mundo. O pessoal já não aguenta mais ficar em casa também. E aí a gente tá. Eu acredito que quando isso tudo passar, quando as coisas voltarem, falar assim, vai poder ir pra rua todo mundo, ou não sei quando, a gente não sabe quando de fato isso vai acontecer. Mas eu acredito que essa área da beleza é uma área que ela é muito essencial para a mulher. É uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Eu já acompanhei casos de mulheres que foram lá no salão que não tinham autoestima por não ter uma sobrancelha, ou não tinham autoestima porque não conseguiam parar de roer a unha. E aí, quando colocou um alongamento na unha, conseguiu parar de roer a unha e você era nítido, você vê a mudança do semblante dessa mulher, né? Então, é uma área que ela teve impacto, sim, porque principalmente porque as pessoas não podiam sair de casa, teve um impacto. Mas, assim, eu ainda acho que é uma área muito boa, porque as pessoas não deixam de se cuidar, né? É uma maneira de se cuidar. Então, a gente está bem positivo, né? Eu acho que é manter esse positivo, né? Manter essa sempre um questão, pensamento, um uma mente pensamento equilibrada, positivo. né? Eu acho que assim, Você na não ficar crise, pensando muito no que está acontecendo de ruim, mas transformar aquilo que está ruim, você encontrar uma solução. Eu falo muito sobre resolver problemas. Quando você resolve problemas colocando o sentimento, ai, mas eu sinto que, ai, mas você fez o quê? Ai, quando você sente muito, você não pensa de forma racional. E infelizmente a gente tem que ser muito racional nessa área. A gente tem que pensar, desenvolver, tem um problema e você tem que procurar a solução dele. De alguma forma. Então, assim, eu penso dessa forma. Você tem que solucionar o problema. Eu busco hoje em solucionar problemas. Então, tem um problema, a gente soluciona. Tem outro problema, soluciona.
Sinto, Hum. sinto. Às vezes eu sinto também, porque eu não sou de ferro. Mas, assim, é procurar resolver da forma mais racional possível, né? Porque senão, se você for tratar tudo com sentimentos, tudo com. Você acaba se perdendo e você não resolve, né? E fica uma coisa indefinida. Olha, eu não tô nem acreditando, gente. Eu acabei de olhar pro relógio e tem pouquíssimo tempo. Parece que a live acabou de começar, não é verdade? Tá tão bom, tá um papo tão gostoso, tão enriquecedor que eu falei, não, não é possível. Só os 10 Então eu vou minutinhos, puxar um né? pouquinho, porque eu Tá. acho que tem uma questão aqui que a gente não pode deixar de falar na live, Uhum. que é assim, como, qual a dica que você dá pra gente, para a pessoa que tem uma vontade de abrir um negócio e ela sair do zero, né? No seu caso foi legal porque você trouxe toda aquela trajetória da infância, aonde você tinha ali um conhecimento empírico e até involuntário de empreender, né? Transformava os R$ 20 da mesada em R$ 100 ou muito mais, em um negócio com 16 anos, né? Sim. Mas qual a dica que você dá para as pessoas assim que estão no zero, tenha vontade, tem aquele sentimento que você tinha de que você tem potencial e que você sabe fazer aquilo, sabe fazer bem aquilo, mas não conseguiu ainda sair do zero. Qual a dica que você dá para a pessoa colocar em prática? Olha, não é porque eu comecei cedo que não quer dizer que eu tenha batido cabeça. Eu dei muita cabeçada até chegar até onde eu cheguei, onde as charmosas estão e aonde ainda vai chegar. é, eu bati muita cabeça, né? Então, eu tive que aprender muita coisa. Mas eu acredito que primeiro é você descobrir aquilo que você gosta. Sei lá, gosto de vender. Ah, eu sou muito boa em vendas. Tá, você une aquilo que você é boa em vendas com atrelado a alguma coisa. Ah, eu gosto muito de maquiagem, por exemplo. Tem uma amiga minha que ela fez faculdade junto comigo, fez engenharia civil, ela se formou, tá? E aí ela foi ver que não era aquilo que ela queria. E hoje ela conseguiu ela começou do zero, realmente do zero. Do zero assim, né? Ela acabou entrando numa rede de franquias de maquiagens e hoje ela tem uma loja de maquiagens, né? Então, assim, ver A o que pessoa precisa primeiro se achar. ela precisa se achar. O que você gosta? Ai, sei lá, gosto de carro, gosto de sei lá, bebida, mercado, sabe? Sempre me dei muito bem nessa área, gosto de vendas. Às vezes a pessoa tem que gostar de vendas, entendeu? Tem um outro amigo também que abriu agora uma loja. No meio da pandemia, abriu uma loja de bolos. E ele tá indo super bem. Porque é uma coisa que ele gosta de fazer é vender, entendeu? Então ele e a esposa dele abriram uma loja, a esposa dele faz os bolos e ele vende os bolos e, tipo, tá indo muito bem. Entendeu? Então, assim, primeiro eu acho que a pessoa tem que se encontrar como pessoa. Às vezes, tiver que fazer uma faculdade, vai fazer uma faculdade. Porque, assim, talvez se eu não tivesse feito uma faculdade, eu não teria certeza do que eu queria. Eu ia me arrepender, talvez, né? Mas às vezes tem gente que não tem essa Uhum. opção de fazer faculdade. Às vezes nem precisa realmente você fazer uma faculdade exatamente para você ser um empreendedor. Mas às vezes é bom você ter esse contato com uma outra realidade, né? Para saber aquilo que E você pelo quer. que eu vi assim, você pode falar, desculpa. Não, pode falar. E pelo que eu vi também, essa questão de ter aquele sangue no olho que a gente fala, até acreditar em você, Isso. foi Essa é a crucial para a segunda. sua história, né? Isso seria a segunda parte, né? Que além de você se encontrar, você não pode ter dúvida, né? Você tem que acreditar. Você tem um sonho, você acreditar no seu sonho, você acreditar que vai dar certo. Porque se você não acreditar que vai dar certo, quem que vai acreditar por você? Se você não fizer isso, quem que vai fazer por você? Então, assim, você tem que acreditar no seu potencial, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. É você olhar para o copo e enxergar ele meio cheio, porque uma hora ele vai encher. Entendeu? Olhar para as coisas com um outro olhar. Vai ter momentos difíceis, a gente vai ter que buscar força, às vezes, da onde não tem. Mas a gente encontra e a gente vai lá e faz. Não tenha medo de arriscar. Eu ouvi de um amigo também isso, não ter medo de arriscar. O máximo que pode acontecer, pode ser que não dê certo. Pode ser que não dê certo. Se não der certo, a gente se reinventa. Mas assim,
no meu caso, eu não tinha como não dar certo. Então, isso foi muito bom pra mim, esse pensamento. Eu não tinha a opção de fracassar. Eu não tinha a opção de dar errado. Então, quando você coloca isso na sua cabeça de que eu vou entrar nisso e não pode dar errado, você se dá, não é a garantia de que realmente vai dar certo, mas é meio caminho andado para que as coisas andem, entende? Porque também tem a questão da frustração. Assim como eu tenho amigos que empreenderam. Oi, Gê! Um beijo, meu amor. A Jeane, vou contar aqui rapidinho, Gui, juro. Tá. Ela estava muito insegura no que ela queria da vida dela. Um dia a gente conversando, eu falei assim: vem cá, minha filha, vamos conversar. Ela trabalhava numa academia. Ela fazia estética. Depois, ela veio conversar com a gente. A gente falou assim: vai atrás dos seus sonhos. Vai atrás dos seus sonhos. Hoje é uma esteticista de mão cheia, maravilhosa. Quem Uau! precisar de estética, vai lá na Jeane. Hoje ela tá lá na Anália Franco. Olha só! Tá lá na Anália Anália. Franco. E eu fico muito feliz também de fazer parte dessa história, viu, Giane? Porque ela também era uma pessoa que ela não acreditava muito aí. E aí a gente deu um empurrão nela e ela foi e tá aí até hoje, graças a Deus. Mas, voltando aqui rapidinho, eu tenho pessoas também, amigas, que não deram certo, como pessoas que deram certo. Então, saber lidar também aí com esse mix de sentimento, mas fazer com que a coisa dê certo. Quando você não Ir tem... pra cima. Quando você coloca na sua cabeça que você não tem outra escolha, que vai dar certo aquilo, eu acredito que não tem como não dar certo. Pra mim, não funciona. Vamos falar um pouquinho do ramo da beleza. Aqui, a dica de ouro que você dá hoje aqui na live, antes de terminar a live, para quem é do ramo da beleza e está enfrentando aí os impactos da pandemia, comércio fechou, todas essas dificuldades que você conseguiu relatar para a gente que você passou e teve muito mais que não deu tempo para a gente falar, né? Sim. Mas assim, qual a dica de ouro que você dá para a pessoa seguir nessa quarentena e como que eu quero dizer, não se desesperar e seguir em frente, né, no seu ramo? Primeiro, é uma área muito boa, como eu já te falei, né? É uma área que a gente precisa se cuidar. Eu acho que é uma questão... Chega eu não sei como isso não é um serviço essencial, porque para mim acaba sendo essencial, né? Porque a gente precisa se cuidar. A mulher tem essa necessidade. Tem muitos homens também que têm essa necessidade. Mas é não se desesperar e não se entregar. A vida, ela é como se fosse uma roda gigante. Em momentos você vai ver que você está lá em cima. Em momentos você vai estar lá embaixo. Você só precisa ter paciência de esperar voltar para o topo. Entende? E eu acredito que é isso. Tá todo mundo sofrendo um pouco. É ter essa consciência. Às vezes é você pensar um pouco mais racional, sabe? Ai, mas não tá dando certo para mim. Gata, não tá dando certo para você e para um monte de gente. Tem que ter pensamento positivo, que isso vai passar. Entendeu? E as coisas vão caminhar. Pode ser que demore mais? Pode ser. Pode ser que amanhã encontrem lá a cura para tudo volte ao normal? Pode ser também. Por mais que seja difícil, que aí já mexeu com muita coisa da economia. Mas é você ter um pouco de racionalidade e entender o momento que a gente está vivendo e não desistir. Sabe? Continuar e não desistir. Eu acho que essa Uma coisa a tecla que eu bato e eu acho que é a verdade. É não desistir. Uma coisa que eu vou levar para a vida, e isso que você falou, eu acho que é legal repetir para todo mundo. A forma e a perspectiva de ver as coisas, né? Principalmente com a questão do pensamento empreendedor, porque isso é um pensamento empreendedor. Você tem um copo de água, tá pela metade. Você não vai pensar, o meu copo só tem metade. Só tem metade. Vou pensar assim, falta apenas metade. Já tenho metade do copo cheio de água. Só falta metade para completar. Então, assim, essa visão, não só para os negócios, mas para a vida, para tudo, né? Ter confiança, ter o pensamento positivo, por mais que as coisas estejam difíceis, acreditar que vai dar certo e lutar, gente. Tem que lutar. Eu sei que as coisas que você me contou ficou muito nítido nisso. Na pior parte da sua vida, você tinha perdido o emprego, você tinha
passado por uma situação sentimental ruim, né? Não estava mais fazendo faculdade, na crise você só tinha os R$ 8.000. Então, naqueles R$ 8.000, você fez do limão à limonada. Você transformou os Exatamente. R$ 20 em R$ 100. Dos R$ 8.000, você transformou a sua vida, você deu um novo rumo. Então, assim, é legal Criou uma marca, acreditar né? que A gente criou sim, uma sim, marca. sim. Então, assim, é uma coisa assim, não desista, né? Vai em frente. Estamos na pandemia? Estamos, mas continua. Mais um pouquinho, aguenta mais um mês, né? É que nem eu vi um vídeo muito interessante que a pessoa fala assim: não, eu vou conseguir vencer só hoje. Eu vou vencer hoje. Só Aí hoje. amanhã eu Isso vou é, vencer isso hoje. é, é Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. É só por hoje. E é bíblico. Viva cada dia o seu mal. Então, viva Exatamente. cada dia o seu mal. A Bíblia é um manual Gente, maravilhoso. o tempo tá acabando, eu não acredito. Passou muito rápido. Foi bom demais, bom Vamos demais. fazer depois uma E, outra live. Vamos Sarina, chamar a não, Vanessa não com a tem como acabar gente. a live sem você falar o Instagram do seu negócio, para todo mundo ir lá. Gente, vamos requerer o cupom Gui, hein? Quem estava desde o começo da live sabe o que é. O cupom Gui. Vamos subir essa hashtag aí. Cupom Fala, Sarina. daqui. Ó, o meu Instagram. Esse que a gente tá aqui é o meu pessoal, mas tem um Instagram da Charmosas. É Charmosas Espaço. Lá a gente faz somos especialistas em unhas, sobrancelhas e cílios. E 20% de desconto para quem assistiu a live. Tá? Ai, eu Até o adorei. final. Vai ficar O difícil para a cupom live de daqui. amanhã, hein? Então, ó, vai me chamar lá no Instagram e vai falar assim: olha, eu assisti a live e você falou que ia ter 20% de desconto. E eu tô aí, ó. A Ana Paula colocou aí embaixo, Charmosas Espaços, a minha irmã. Minha irmã super empreendedora, tô colocando ela aí nessa área também. No E vamos colocar marketing, na todo mundo pra propaganda. trabalhar. No É isso marketing. aí. Ela tá aí, ó. Entra lá. Me chama no Instagram, me chama no direct, fala que assistiu a live e que quer marcar o seu procedimento e você vai ter 20% de desconto. Aonde fica o seu salão? Perguntaram. Aonde fica? O espaço fica ali, fica aqui na região de Arthur Alvim, da Coab 1, né? Quem na região provavelmente vai conhecer. Fico perto aqui da Avenida Itaquera também, Avenida Líder. Não sei se a pessoa vai conhecer, Sim, mas sim. sai da Avenida Itaquera. Eu tô na Rua do Açaí, bem na avenida. É facinho de chegar. Lá no Instagram Gente, tem eu o vou ter que endereço encerrar a também, live. quem quiser. Eu vou ter que encerrar a live, porque senão eu não consigo salvar. E tem que salvar essa live, porque foi maravilhosa. Sarina, muito Obrigada a obrigada você, por essa ter aceitado. maravilhosa. Foi incrível. Vamos marcar a segunda aí, porque tem muito assunto Vamos que sim. dava pra gente falar mais, mas não deu tempo, né? Mas Vamos tudo bem. sim. Gente, não percam a Ale, live de amanhã. beijo. Amanhã tem Beijo, outra live. Ah, amanhã tem outra live também sobre esse assunto de empresários versus pandemia. Também com uma pessoa incrível e que vai ajudar bastante os empresários e também a sociedade do modo geral, porque aqui não tem só empresário, tem muita gente buscando conteúdo e é muito bom isso, gente. Muito bom. Marca todo mundo, me ajuda aí, me segue, segue a Sarina. E eu sei que o importante, o que a gente. Ai, Cris, um beijo, Cris. E o importante é não desistir, seguir no foco e vai dar tudo certo. Sá, vamos tirar uma foto bem bonita? Vamos fazer uma pose para todo mundo tirar vamos. um print? Gente, me manda o print, tá? Vamos lá, vai. Vou tirar aqui também. Ai, que legal. Ai, ai. Foi muito bom e eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado quem ficou até o final, tá bom? E até a Eu próxima agradeço live. também a todo mundo. Tchau, gente. Obrigadão. Beijo, tchau. Tchau, tchau.